Olá, amigos do canal Videira Espírita. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia bendita de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. E que todos possam usufruir, não é, dos ensinamentos trazidos por Emmanuel, e que o dia de hoje seja proveitoso, que possamos assimilar, né, todos esses ensinamentos. E que para que tenhamos uma boa ambiência no local onde estivermos, né, para o estudo, vamos abrir uma página do livro Vinha de Luz, também ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Traremos hoje, então, aqui a mensagem número 20, intitulada Porta Estreita. O versículo destacado por Emmanuel traz a nós as palavras de Jesus e está narrado por Lucas, capítulo 13, versículo 24. E diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vamos ver o que Emmanuel nos traz em seus comentários sobre esse versículo. Diz Emmanuel: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. E não espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, muito a refletir, não é? Sobre a oportunidade reencarnatória. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, mais um encontro de estudo, em que rogamos a tua luz, a tua presença entre nós. Que nosso anjo guardião
também possa estar presente para ajudar-nos a ampliar nosso entendimento. Que possamos, Senhor, sorver os ensinamentos que teu filho Emmanuel trouxe a nós, nesta belíssima obra. Que possamos, então, compreendê-la e trazer para a nossa existência, para a nossa experiência reencarnatória, todo o aprendizado. Que a tua luz esteja iluminando o nosso estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos retomar aqui o nosso estudo e, como de hábito, vamos fazer um pequeno retrocesso para nos situarmos na história, né? E então, no último estudo, nós vimos Fúvia no seu leito de morte. Desculpem. Ela estava sendo cuidada por Emiliano, seu genro, com todo amor e carinho, porque sua filha, Aurélia, não cuidava dela, né? E no leito de morte, então, ela conta para Emiliano que Aurélia e Plínio são amantes. Ele fica arrasado, cismado, querendo acreditar que aquelas revelações fossem nada mais que um delírio, né, de Fúvia. Mas, claro que aquilo tocou profundamente. E a Aurélia, em um certo momento, ela chega, né, e escuta, sem entrar no quarto, mas da porta, ela escuta a mãe dizendo que iria contar a Emiliano, no dia seguinte, os segredos das duas. E naquele momento ela já teve um pensamento muito sério, né, de matar a mãe, e a envenena. Né? Então a nossa Fúvia, que estava já doente, queria morrer em algum momento próximo, né, ela já estava muito mal, teve a sua morte apressada, né, pela filha, que a envenenou. E para que a mãe não contasse o segredo, né? Que a melhor maneira de manter esse segredo era com a mãe morta. Mas ela não imaginava que Emiliano já tinha escutado da mãe que ela e Plínio eram amantes. Né? E com esse veneno, realmente, algumas horas depois, Fúvia desencarna, né? Mas Emiliano fica cismado. Ele, depois das coisas todas que Fúvia contou a ele começou a compreender o jeito de ser de Aurélia e ficou cismado, né, com a morte, assim, estranha. Ele achou estranho a morte de Fúvia. Né, depois temos a notícia de que Nero sobe ao poder, e Emiliano, então, como sendo um bom homem, né, um bom militar, ele começou a ser vigiado pelos policiais de Nero. Então, ele foi se afastando um pouco do trabalho, né? E isso fez com que ele tivesse mais tempo, acho que livre para refletir, para alimentar suas cismas, não conseguia esquecer as coisas que Fúvia contou a ele sobre Plínio e Aurélia, e aquilo foi trazendo a ele muita angústia, levando a meditações profundas, momentos de muita profunda tristeza mesmo, né? E para completar, um dia, então, ele chega mais cedo em casa e encontra a Aurélia em adultério com Plínio, né, no próprio quarto deles, né? Passado um tempo, então, Emiliano se suicida.
né? E a Aurélia fica livre para viver, né, seus desvarios. E, por sua vez, Saul, já novamente instalado em Roma, tem sempre o intuito de chamar a atenção, né, de atenção para si, de Flávia. Mas não consegue porque ela vê nele somente um irmão, um amigo, nada além disso. E ela vai vivendo a sua dor, né, do seu matrimônio solitário, né, porque Plínio realmente está ausente de casa. E acontece que Calpurnia, mãe de Plínio, e Agripa adoece e fica muito mal. E Agripa então retorna a Roma para estar com ela, a pedido dela, né? E Flávia e Agripa começam a se frequentar, a conviver, não é, no palacete, e saem juntos, às vezes, um fazendo companhia ao outro, né, para algum lazer, algum teatro, alguma coisa assim. E Saul de Gioras, já enciumado, começa a trazer para aquilo ali que existe um envolvimento amoroso entre eles, o que não era verdade, né? E, a exemplo do que ele fez com Flávia, ele coloca o veneno dos ciúmes diante de Plínio, contando, insinuando, fazendo maledicências, né, sobre as saídas de Plínio, de Agripa e Flávia, né? E, por fim, Calpurnia, vemos Calpurnia, né, realmente ficando muito mal, já se pressentindo a sua morte. Ela pede, então, para chamarem Públio Lentulus, com quem ela quer ter uma conversa a sós. E foi onde nós paramos, né? Então, vamos lá retomar o nosso estudo. Estamos, para quem tem essa versão, né, essa versão do livro, nós estamos na página 226, no meio da página. Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, no sexto parágrafo, né? Nós vamos retomar o estudo. Então, temos aí a chegada de Públio ao quarto de Calpurnia. E ela então dirige-se a Públio. Públio, começou ela gravemente, como se aquelas palavras fossem as suas últimas recomendações. Para os espíritos de nossa formação, não pode existir o receio da morte, e é por esse motivo que deliberei falar-te nas minhas horas derradeiras. Mas, minha boa amiga, respondeu o senador, franzindo a testa e esforçando-se por dissimular a comoção que lhe ia na alma, lembrando-se de que, nas mesmas circunstâncias, lhe falara Flamínio pela última vez, entre as paredes daquele quarto, né, daquele mesmo quarto. Somente os deuses, continuou ele, podem decidir de nossos destinos e só eles conhecem os nossos últimos instantes. Não duvido dessas verdades, acudiu a valorosa Patrícia, mas tenho a certeza de que as minhas horas na terra chegam a termo e não quero levar para o túmulo o remorso de uma falta que reconheço haver cometido há mais de 10 anos. Uma falta? Nunca. Vossa vida, Calpurnia, foi sempre um dos mais raros exemplos de virtude nesta época de transição e degenerência dos nossos mais belos costumes. Agradeço-te, meu amigo, meu grande amigo, mas tua gentileza não me exime da penitência perante o teu espírito, afirmando que há mais de 10 anos errei num julgamento, pedindo-te hoje recebas a minha retificação, talvez tardia, mas ainda há tempo de santificarmos
com o mais justo respeito, uma vida de sacrifícios e de abnegações santificantes. Públio Lentulus adivinhou que se tratava de sua mulher e, com voz embargada pela emoção e pelas lágrimas, deixou que a velha amiga continuasse de olhos enxutos, manifestando o mais subido valor moral em face da morte que se aproximava. Refiro-me a Lívia, continuou Calpurnia em tom comovido, a respeito de quem tive a infelicidade de te transmitir uma suposição errônea e injusta, cortando-lhe a última possibilidade de ventura na terra. Mas a morte renova as nossas concepções da vida e os que estão prestes a abandonar este mundo possuem uma visão mais clara de todos os problemas da existência. Hoje, meu amigo, digo-te de alma serena que tua esposa é imaculada e inocente. O senador sentia que o pranto lhe brotava espontaneamente dos olhos, mas estava intimamente confortado por saber que a venerável amiga confirmava, agora, as convicções que o tempo lhe aumentara quanto à nobilíssima companheira de sua existência. Era tudo que ele queria ouvir. Há muito tempo, ele vinha, há mais de 10 anos, ele tentou tirar esta impressão de Calpurnia, mas ela não pôde, né, ajudá-lo nesse sentido, porque ela realmente não via o que agora vê. Né? O senador sentia que o pranto lhe brotava espontaneamente dos olhos, mas estava intimamente confortado, repetindo, por saber que a venerável amiga confirmava agora as convicções que o tempo lhe aumentara quanto à nobilíssima companheira de sua existência. Não te digo simplesmente por uma questão de egoísmo pessoal, em penhor de agradecimento pelas supremas dedicações de Lívia para comigo no decurso desta dolorosa enfermidade, continuou ela valorosamente. Desculpem. Ela, então, deixa bem claro que não é porque Lívia ficou cuidando dela esse tempo todo, da doença. Não é por isso. Né? Um espírito do nosso estofo deve estar com a verdade acima de tudo. E esta minha confissão não se verifica tão somente pelas observações de minha fraqueza toda humana. A realidade, todavia, meu amigo, é que desde aquela noite em que me pediste opinasse sobre a tua esposa e minha desvelada amiga, sinto o espinho de uma dúvida cruel no meu coração dilacerado. Lívia foi sempre a minha melhor companheira, e contribuir para a sua desventura, injustificadamente, era aos meus olhos a suprema falta de toda a vida. Por 11 anos, orei constantemente e ofereci numerosos sacrifícios nos templos, para que os deuses me inspirassem a verdade sobre o assunto, e por todo esse tempo tenho esperado pacientemente a revelação do céu. Só hoje, porém, me foi dado obtê-la, já nos pórticos do sepulcro. É possível que minha pobre alma, já semi-liberta, esteja participando dos incompreendidos mistérios da vida do além-túmulo, e talvez seja por isso que hoje pela manhã vi a figura de Flamínio neste quarto. Era muito cedo e eu estava só, com as minhas meditações e as minhas preces. Nesse ínterim, a palavra da enferma tornara-se entrecortada de profundas emoções que a dominavam, enquanto Públio Lentulus chorava em doloroso silêncio. Sim, prosseguiu Calpurnia, depois de longa pausa.
No meio de uma luz difusa e azulada, vi Flamínio estender-me os braços carinhosos e compassivos. No olhar, observei-lhe a mesma expressão habitual de ternura, e na voz, o timbre familiar e inesquecível. Avisou-me que dentro de 2 dias penetrarei os mistérios indevassáveis da morte, mas essa revelação do meu fim próximo não me podia surpreender, porque, para mim, que há tantos anos vivo no meu exílio de saudades e sombras, acrescido das continuadas angústias da enfermidade longa e dolorosa, a certeza da morte constitui supremo consolo. Confortada pelas doces promessas da visão, as quais me auguravam este brando alívio para breves horas, perguntei ao espírito Flamínio sobre a dúvida cruel que me dilacerava há tantos anos. Bastou que arguisse mentalmente para que a radiosa entidade me dissesse em alta voz, maneando a cabeça num gesto delicado, como a exprimir infinita e dolorosa tristeza. Calpurnia, em má hora duvidaste daquela quem deverias amar e proteger como a filha querida e carinhosa, porque Lívia é uma criatura imaculada e inocente. Nesse instante, continuou a enferma com alguma dificuldade. Tal foi a impressão dolorosa de minha alma, com a surpresa da resposta, que não mais lobriguei a visão carinhosa e consoladora, como se fosse repentinamente chamada às tristes realidades da vida prática. Diante desse relato de Calpurnia, né, trazendo essa visão que ela teve, nós vamos trazer aqui parte do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, no capítulo 6º, nos traz na questão número 100 o seguinte. No 16º comentário, que é a questão 100, ela tem vários comentários, várias perguntas, né, dentro dessa questão. E a 16ª diz assim: por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? E os espíritos respondem: elas ocorrem do mesmo modo quando estais de perfeita saúde. Simplesmente, no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Então, nós temos aí o que a gente escuta mesmo, não é? É muito comum nós ouvirmos, pelo menos no meio espírita, que as pessoas têm visões, né? No momento extremo, né? Como Calpurnia chama de in extremis, né? Nos últimos instantes da vida. E então os espíritos nos explicam, né, que a razão é por causa desses laços materiais, que já estão mais afrouxados, que já estamos deixando, nos libertando, né? Então estamos mais livres para receber estas visões. Né, eu falei, inclusive, né, no meio espírita nós realmente comentamos, mas não é só no meio espírita. Não é incomum nós ouvirmos pessoas que não são espíritas contarem que está tendo visões, e deve estar chegando a hora da morte, já está vendo o pai, já está vendo a mãe, que os sucederam, né, que os precederam no retorno no retorno à pátria espiritual, ou como que já morreram antes, né? Então, fica essa explicação dos espíritos.
E vamos ver como é que continua aqui a situação. A velha matrona tinha os olhos marejados de lágrimas, enquanto o senador se entregava silenciosamente ao pranto de suas emoções penosas. Longos minutos estiveram ambos assim, na atitude de quem dava curso ao remorso e ao sofrimento. Então eles ficaram, os dois, cada um com seus pensamentos, né? Ela lidando com o seu remorso, ele também, das coisas que ele acusou a esposa, e que não buscou escutá-la, né? Não permitiu a ela nem um segundo de defesa. E ao sofrimento que isso todo trouxe nesses anos todos, né? 25 anos de, de afastamento matrimonial dentro do mesmo lar. Afinal, foi ainda a valorosa Patrícia quem rompeu o pesado silêncio, tomando as mãos do amigo entre as suas mãos descarnadas e brancas, exclamando: Públio, fala-te o coração de uma velha amiga, com as verdades serenas e tristes da morte. Acreditas piamente nas minhas dolorosas revelações? O senador fez um esforço para enxugar as lágrimas que lhe caíam copiosamente dos olhos e, movimentando o máximo de energias, replicou firmemente: Sim, acredito. E que faremos agora para reparar as nossas faltas ante o coração generoso e justo de tua mulher? Ele deixou transparecer um clarão de ternura nos olhos e, passando as mãos inquietas pela fronte, como se houvera encontrado a solução quase feliz, dirigiu-se à doente com uma irradiação de alegria e de tranquilidade no semblante, dizendo confortado: Sabeis da grande festa do Estado, que se realizará de hoje a poucos dias, na qual os senadores, com mais de 20 anos de serviço ao Império, serão coroados de mirto e rosas como os triunfadores? Sim, respondeu a matrona, tanto que já pedi a meus filhos que, não obstante a minha morte próxima, te acompanhem nesta justa alegria, porque serás um dos agraciados pelas nossas autoridades supremas. Ó, minha grande amiga, ninguém pode esperar vossa morte, mesmo porque não poderemos prescindir da preciosa contribuição da vossa vida, mas já que cuidamos de reparar o meu erro grave no passado doloroso, esperarei mais uma semana para levar ao espírito de Lívia a expressão do meu reconhecimento, da minha gratidão e do meu profundo amor. Irei a essa festa, a realizar-se sob os auspícios de Sêneca, que tudo tem feito por dissimular a penosa impressão causada pela conduta cruel do imperador, seu antigo discípulo. Então, nós vemos aqui, primeiro, eu queria comentar, né, que Públio resolve esperar uma semana para levar a Lívia o seu arrependimento, o seu pedido de perdão. Foi o que ele decidiu. Então, para que ele pudesse fazer deste momento um momento inesquecível, né, em que estariam nessa festa sob os auspícios de Sêneca. E daí, então, sobre a proteção, né? Agora, Nero foi pupilo de Sêneca quando tinha 11 anos de idade. Sêneca foi chamado para que tentasse ajudá-lo, né, a desenvolver um bom caráter, porque ele, quando criança, já devia mostrar para que viera, né? E o projeto foi um fracasso total. E Nero, inclusive, mandou matar Sêneca e muitos outros, né? E daí nós, já que mencionaram aqui, Emmanuel mencionou Sêneca, vou trazer um pouquinho dele aqui.
para entendermos, né? Que aqui temos o busto de Sêneca, naquela primeira imagem à direita, a reprodução do suicídio de Sêneca, porque Nero mandou matar, né? E fez esse suicídio vocal. Ele era esse pensador estoico. Os pensadores estoicos tinham traziam frases interessantes, né? E eles buscavam, o estoicismo ele busca a virtude, a tranquilidade e a felicidade. Então, é tudo em função dessa busca, né? E ali temos, então, uma imagem com uma frase conhecida de Sêneca: olhe para frente sem temer a hora marcada, a última hora do corpo, mas não da alma. Né? É muito interessante. E ele tentou, né, melhorar o pequeno Nero, mas nenhum sucesso e ainda morreu amando dele. Né? Então vamos seguir aqui. Depois de receber a coroa da suprema vitória, continua Públio Lentulus dizendo da sua intenção, o que ele pretende fazer. Depois de receber a coroa da suprema vitória de minha vida pública, trarei todas as condecorações aos pés de Lívia, como preito justo à sua angustiada existência de penosos sacrifícios domésticos. Ajoelhar-me-ei ante a sua figura santificada, e retirando da fronte a auréola do império, deporei as flores simbólicas a seus pés, que beijarei humildemente com meu arrependimento e as minhas lágrimas, traduzindo-lhe gratidão e amor infinitos. Então, esses todos são os planos que ele criou agora, neste instante, para levar o seu pedido de perdão à esposa. Generosa ideia, meu filho, exclamou a enferma, sensibilizada. E peço-te que a executes no momento oportuno. E no instante em que testemunhares alívio o teu amor supremo, dize-lhe que me perdoe, porque eu chorarei de alegria vendo ambos felizes, lá das sombras tranquilas do meu sepulcro. Ambos choravam comovidos, silenciosamente. Em dado instante, a velha doente apertou as mãos do amigo, como a dizer-lhe um supremo adeus. Calpurnia fixou nele os grandes olhos claros, a desprenderem irradiações misteriosas, e com lágrimas de emoção inexprimível, exclamou comovidamente: Públio, peço, não te esqueças do prometido. Ajoelha-te aos pés de Lívia, com mãos de uma deusa, de renúncia e de bondade. Não te importe a minha partida deste mundo. Vai à festa do Senado. Reparemos nossa falta grave. E agora, meu amigo, um último pedido. Vela por meus filhos, como se fossem teus. Ensina-lhes ainda a honradez, a fortaleza, a sinceridade e o bem. Um dia, todos nós nos reuniremos na eternidade. Públio Lentulus apertava-lhe as mãos, sensibilizado, ajeitando-lhe nas sedosas almofadas a cabeça encanecida, enquanto lágrimas de comoção lhe embargavam a voz. Havia muito que a enferma era atacada subitamente de periódicas e prolongadas dispneias, prolongadas faltas de ar. O senador abriu as portas do largo aposento onde Lívia ocorreu pressurosa, como enfermeira de todos os instantes, enquanto Flávia e algumas servas acudiram com ungüentos e outras panaceias da medicina do tempo.
Calpurnia, porém, parecia atacada pelas últimas aflições que a levariam ao túmulo. Por 24 horas consecutivas, o peito arfou sibilante, como se a caixa torácica estivesse prestes a rebentar sob o impulso de uma força indomável e misteriosa. Ao fim de um dia, uma noite de azáfama, uma noite de correrias e angústias, a doente parecia haver experimentado ligeira melhora. A respiração fazia-se menos penosa e os olhos revelavam grande serenidade, embora todo o corpo estivesse salteado de manchas azuladas e violáceas, prenunciando a morte. Apenas a afonia continuava, mas em dado instante fez um gesto com a mão, chamando Lívia à cabeceira, com a terna familiaridade dos antigos tempos. A esposa do senador atendeu ao apelo silencioso, ajoelhando-se com os olhos cheios de lágrimas e compreendendo pela intuição espiritual que era chegado o instante doloroso da despedida. Via-se que a Calpurnia desejava falar, inutilmente. Foi então que cingiu Lívia amorosamente contra o peito, osculando-lhe, beijando-lhe os cabelos e a fronte, num esforço supremo, e colando os lábios ao seu ouvido, balbuciou com infinita ternura: Lívia, perdoa-me. Somente a interpelada escutara o brando cicio da agonizante. Foram essas as derradeiras palavras de Calpurnia. Dir-se-ia que sua alma valorosa necessitava tão somente daquele último apelo para conseguir desvencilhar-se da terra, elevando-se ao paraíso. Abraçada, a carinhosa amiga, a moribunda depôs novamente a cabeça nas almofadas para sempre. Suor abundante depôs novamente o corpo, que se aquietou de leve para a suprema rigidez cadavérica. E daí a minutos, seus olhos se fechavam, como se preparassem para um grande sono. A respiração ia se extinguindo brandamente, enquanto uma lágrima pesada e branca lhe rolava nas faces enrugadas, como um raio divino da luz que lhe clarificava a noite do túmulo. As portas do palácio abriram-se então para os tributos afetuosos da sociedade romana. Às exéquias da valorosa matrona compareceu o que a cidade possuía de mais nobre e mais fino, em sua aristocracia espiritual, dado o elevado conceito em que eram tidas as peregrinas virtudes da morte. Terminadas as cerimônias de incineração e guardadas as cinzas ilustres da nobre Patrícia nas sombras do jazigo familiar, Flávia Lentúlia assumia a direção da casa, enquanto seus pais voltavam à residência do Aventino para o necessário descanso. Faltavam somente 4 dias. Então, vamos aí para a realização das grandes festas. E vamos ver aqui Públio ainda aguardando para pedir perdão a Lívia. Faltavam somente 4 dias para a realização das grandes festas, em que mais de uma centena de senadores receberia a auréola do supremo triunfo na vida pública. Públio Lentulus, que seria dos homenageados na festa memorável, não obstante o luto da família, aguardava o grande momento com ansiedade. É que, recebida a expressão suprema da vitória de um homem de Estado, levá-la-ia aos pés da esposa, como símbolo perene do seu afeto e do seu reconhecimento da vida inteira. No seu íntimo, arquitetava a maneira mais doce de se dirigir novamente à companheira, no timbre caricioso e suave que a sua voz havia perdido há 25 anos, e verificando a continuidade do seu amor, cada vez mais profundo pela esposa, esperava ansiosamente o instante da sua reintegração na felicidade doméstica. De noite,
Naquelas horas longas que se passavam enquanto o velho coração se preparava para as bênçãos da aventura conjugal, em breves dias ia ele até as proximidades dos apartamentos da esposa, situados bem distantes dos seus, naqueles prolongados anos de amarguras infindas, desculpa. Na antevéspera das grandes festividades a que nos referimos, seriam 23 horas, quando a sua figura se postar em frente aos aposentos da companheira, antegozando o ditoso momento da penitência que significava para ele uma alegria suprema. Então ele estava levando aguardando aquele momento, né, de pedir perdão como ele idealizou, né, perdendo, né, oportunidades de já logo resolver isso, de já levar a Lívia o seu arrependimento, mas ele criou aquela imagem que seria o mínimo que ele podia fazer, que era ofertar aquilo tudo à esposa, né? Como prova de seu arrependimento. E prossegue o relato. Enquanto o pensamento se afundava nos abismos do passado longínquo, sua atenção espiritual foi repentinamente despertada pela melodia suave de uma voz de mulher que cantava baixinho no silêncio da noite. O senador aproximou-se vagarosamente da porta, colocando o ouvido à escuta. Sim, Lívia cantava em voz apagada e mansa, qual cotovia abandonada, fazendo soar levemente as cordas harmoniosas de uma lira de suas lembranças mais queridas. Públio chorava comovido, ouvindo-lhe as notas argentinas que se abafavam no ambiente restrito do quarto, como se Lívia estivesse cantando para si própria, adormentando o coração humilde e desprezado, para encher de consolo as horas tristes e desertas da noite. Era a mesma composição das musas do esposo, que lhe escapava dos lábios naquele instante em que a voz tinha tonalidades estranhas e maravilhosas, de indefinível melancolia, como se todo seu canto fosse o lamento doloroso de Rouxinol apunhalado. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. E vocês poderão encontrar o link para uma interpretação de Elizabeth Lacerda na descrição do estudo de hoje. Lá estará o link para que vocês possam ouvir essa letra com a melodia e a voz, a melodia composta por Elizabeth Lacerda na sua voz, né, cantando na sua voz. Esse estudo, no estudo do dia 10 de outubro do ano passado, vocês também podem encontrar, nós passamos, né, esse vídeo, parte desse vídeo, mas esse vídeo está na página do Lar Espírita Servos de Maria. Então, é só ir dar uma chegadinha lá e assistir por lá, né, no estudo, ou rever o estudo, ou então seguir o link que estará na descrição do vídeo de hoje.
Daí a minutos, a voz harmoniosa calava, como se fora obrigada a um divino estacato. O senador retirou-se então com os olhos marejados de lágrimas, refletindo consigo mesmo. Consigo mesmo. Sim, Lívia, de hoje a 2 dias, hei de provar-te que foste sempre a luz da minha vida inteira. Beijarei teus pés com a minha humildade agradecida e saberei entornar no teu coração o perfume do meu arrependimento. Penetrando no aposento de Lívia, vamos encontrá-la genuflexa, depois de haver deposto sobre um móvel predileto a lira das suas recordações. Ajoelha-se, como sempre, diante da cruz de Simeão, que nesse dia mostrava aos seus olhos espirituais uma claridade mais intensa. No curso de suas preces, ouviu a palavra do amigo invisível, cuja tonalidade profunda parecia gravar-se para sempre no imo da sua consciência. Filha, exclamava a voz amiga do plano espiritual, regozija-te no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua aventura eterna e imorredoura. Eleva o pensamento humilde a Jesus, porque não está longe o instante ditoso da tua gloriosa entrada no seu reino. Lívia deixou transparecer no olhar uma atitude de alegria e surpresa, mas cheia de confiança e fé na providência divina, guardou nos refolhos mais íntimos do coração o conforto daquelas palavras sacrossantas. Então, nós temos aqui as palavras de Simeão, trazendo a Lívia a certeza de que o instante será ditoso, o instante da gloriosa entrada dela no reino será ditoso. E aqui encerro então o 4º capítulo. E vamos dar entrada no capítulo 5, intitulado Nas Catacumbas da Fé e no Cerco do Martírio. No dia imediato, a cena que acabamos de descrever, vamos encontrar juntas as duas grandes amigas que, longe de serem a senhora e a serva, eram duas almas unidas pelos mesmos ideais, ligadas pelos elos mais santos do coração. Ana acabava de chegar à casa depois de cumprir algumas obrigações no fórum Olitório, quando, encontrando Lívia mais a sós, lhe disse confidencialmente: esse fórum, oratório como aqui na nota do autor, é um mercado de legumes. E fórum Olitório é o mercado dos verdureiros, né? Era o mercado dos vegetais, ervas e óleos da Roma antiga. Então, Ana acabava de chegar de lá e disse confidencialmente a Lívia: Senhora, hoje à noite, uma nova voz se levantará no santuário das catacumbas para as pregações da nossa fé. Amigos nossos me avisaram esta manhã que já há alguns dias se encontra na cidade um emissário da igreja de Antioquia, chamada João de Cleófas, portador de significativas revelações para nós outros, os cristãos dessa cidade. Então, vamos só botar um slide aqui para mostrar sobre a igreja de Antioquia. Aqui, a imagem de cima é a imagem da Antioquia, né? E a Antioquia ocupa um importante lugar na história do cristianismo. Está vendo as montanhas, né? Foi onde Paulo de Tarso pregou o seu primeiro sermão. Olha que interessante, né? Numa sinagoga. E foi também onde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos, como está relatado em Atos, capítulo 11, versículo 26, que diz assim. No 25, uma introdução, Barnabé partiu para Tarso, a fim de buscar Saulo. No capítulo 26, e ao encontrá-lo, o conduziu para Antioquia,
E sucedeu que, por um ano inteiro, eles se reuniram na igreja e ensinaram considerável turba. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram aconselhados a se chamarem cristãos. Então, Antioquia é atualmente a moderna Antáquia, na Turquia. E aqui temos a igreja da Antioquia. Lívia deixou transparecer um clarão de íntimo contentamento nos olhos, exclamando: "Ah, sim, havemos de ir hoje às catacumbas. Tenho necessidade de comungar com os nossos irmãos de crença nas mesmas vibrações da nossa fé. Além disso, preciso agradecer ao Senhor a misericórdia das suas graças imensas." E elevando um pouco a voz, como se desejasse comunicar à amiga o santo júbilo de suas esperanças mais íntimas, exclamou com um terno sorriso a lhe irradiar no semblante calmo: "Ana, desde a morte de Calpurnia, noto que Públio está mais sereno e mais esclarecido. Nestes últimos dias, tem-me dirigido a palavra com a ternura de outros tempos, havendo-me afirmado ainda ontem que seu coração me reserva doce surpresa para amanhã, depois de sua vitória suprema na vida pública. Sinto que é muito tarde para que seja novamente feliz neste mundo, mas, em suma, estou intimamente satisfeita, porque nunca desejei morrer em desarmonia com o companheiro que Deus me concedeu para as lutas e alegrias da vida. Acredito que nunca me perdoará o crime de infidelidade que julga haver eu praticado há 25 anos, mas choro de contentamento ao reconhecer que Públio me sente redimida ante a severidade dos seus olhos." E chorava comovida, enquanto a velha criada lhe afiançava com ternura: "Sim, minha senhora, talvez tenha ele reconhecido as suas abnegações santificantes no lar, nestes longos anos de sacrifícios abençoados. Agradeço a Jesus tamanha misericórdia." Revidou Lívia sensibilizada. "Suponho mesmo que não estou longe de partir para o mundo das realidades celestes, onde todos os sofredores hão de ser consolados." E depois de ligeira pausa, continuou: "Ainda ontem, quando orava junto à cruz singela, lá no quarto, ouvi uma voz que me anunciava o reino de Jesus para muito breve." Ouvindo-a, Ana lembrou-se subitamente de Simeão e das horas que antecederam os seus sacrifícios, mergulhando-se em dolorosas cismas. Suas recordações remontavam ao passado longínquo, quando a voz de Lívia novamente a despertou nestes termos: "Ana", dizia com as heróicas decisões da sua fé, "não sei como serei chamada pelo Messias, mas na hipótese da minha breve partida, peço-te continuares nesta casa, no teu apostolado de trabalho e sacrifício, porque Jesus há de abençoar-te os labores santificantes." A antiga serva dos Lentulus queria dar novo rumo à conversação pungente e exclamou com a serenidade criteriosa que lhe conhecemos: "Senhora, sabe qual de nós partirá primeiro? Esqueçamos hoje este assunto para pensar tão somente nas suas santificadas alegrias." E como, para encerrar a angustiada impressão daquela palestra íntima, rematou perguntando confidencialmente: "Então iremos hoje, de fato, às catacumbas?" "Sim, fica combinado. À noitinha partiremos para as nossas orações e carinhosas lembranças do Messias Nazareno. Tenho necessidade desse desafogo espiritual após os longos meses que estive retida junto da minha nobre Calpurnia. Além disso, desejo pedir aos nossos irmãos que orem comigo por ela, testemunhando ao mesmo tempo ao Senhor meu sincero agradecimento pelas suas graças divinas."
Ao partirmos, peço-te me atives a memória, pois quero levar ao novo apóstolo uma espátula destinada à igreja de Antioquia. Se amanhã Públio vai receber o supremo galardão, então está chegando o dia, né? Se amanhã Públio vai receber o supremo galardão do homem e do mundo, quero rogar a Jesus não lhe abandone o coração intrépido e generoso, para que as vaidades da terra não o inibam de buscar algum dia o reino maravilhoso do céu. Assim, entendidas, separaram-se na azáfame, né, nas correrias dos mistérios domésticos. E enquanto o senador, durante todo o dia, tomava providências numerosas para que nada faltasse ao brilho pessoal do seu grande triunfo no dia imediato, Lívia passava as horas de alma voltada para o Cristo em preces fervorosas. À noitinha, consoante combinaram, lá se foram à secreta reunião das práticas primitivas do cristianismo. Então, nós vamos aqui fazer a pausa para dar continuidade na próxima semana e tomar, então, conhecimento de como será a ida de Ana e Lívia até as catacumbas. E agora, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, em prece. Amado Mestre Jesus, estamos aqui ao fim do estudo de hoje. Que possamos assimilar os ensinamentos, que possamos trazer para a nossa vida diária o aprendizado da fé, das coisas da vida que um dia sempre retomam uma solução. Que não nos angustiemos, que possamos ter a fé de que Deus está no comando de tudo e que nos ama como filhos, independente do nosso nível evolutivo. Que possamos ter uma semana de bênçãos pela frente, até o nosso próximo encontro de estudos da obra há 2000 anos. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, irmãos, amigos, queridos aqui do canal, nos despedimos e esperamos poder estar juntos na próxima semana para dar continuidade ao estudo da obra e ver o rumo da história, não é? Ver como acontecerá essa ida de Ana e de Lívia até as catacumbas, como será a cerimônia de homenagem a Públio Lentulus e outros senadores. Então, até a próxima semana, que tenham todos muita paz.